E aí? Vamos lá, continuar o mesh. Hoje a gente vai falar sobre macho, sobre homem. Tem macho aí na casa? Não é? Esse é o problema dos machos hoje em dia. É um dos problemas. Estão mais afeminados do que muita coisa aí. Vamos falar sobre ser homem. Também um pouco sobre ser solteira. Numa fase onde o homem está quase em extinção. Para você achar homem, você tem que ralar muito, pesquisar muito. Às vezes, enfim, usar a internet para descobrir os segredos, para então você achar um homem. Hoje a gente vai conversar sobre o tema: as damas querem um vagabundo até precisarem de um homem. Eu, como você, passei pela escola, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. Em Joinville, mais precisamente, eu estudei em 11 escolas, porque eu tinha alguns problemas comportamentais. E já vi de tudo, já experimentei de tudo que se pode imaginar no que se diz respeito à escola municipal, estadual, particular. Enfim, já vi festa de formatura, viagem de não sei o quê, essas coisas loucas que acontecem na escola. E uma das coisas que me impressionava no tempo da escola era o quanto as menininhas amavam, os caras mais bandidos que tinha na escola, era o que elas queriam. Era impressionante. Quanto mais bandido você for, quanto mais calça largada você usasse, aquelas calças cagadas assim, com a cueca aparecendo, quanto mais safado você fosse, mais você era admirado, mais você era cobiçado. Quer ver se você fumasse maconha? Meu irmão, chovia, mulherada à tua volta e tal. E aí muitos caras se iludiram com isso, se enganaram com isso. A vida foi passando, foi passando, foi passando. E aquela menininha inocente que amava o vagabundo, ela cresceu. E ela olhou para aquele vagabundo maconheiro, olhou para aquele vagabundo que ficava jogando videogame o dia inteiro em casa e falou o quê? Isso aí eu não quero na minha casa, mas nem a pau. E aí muitos dos meus amigos, e talvez você também tenha os seus amigos, ou você é o seu próprio amigo, se encontram nessa realidade. Na realidade que construiu pouco na vida. Porque se iludiu pensando que a vida era isso aí, era fumar maconha, ir para a escola, ir para a festinha, catar as minas, e brigar e assim por diante, achava que isso iria te sustentar para o resto da vida, seu status quo. Aí você chegou na fase do ensino médio, fechando o ensino médio, entrando na universidade, na faculdade, e você começa a perceber que agora as meninas que gostavam de bandido começam a gostar de playboy. Daí já deu um problema em você. Porque ser bandido é uma escolha, mas ser playboy não. Ser playboy tem que ter sangue, tem que ter pedigree. E aí então você foi se vendo em maus lençóis, e talvez hoje você se encontra lá com os teus 20 e tantos anos, quase 30 anos, sem muita esperança de um futuro vindouro, sem muita esperança do que há de vir. Tudo por uma ideia equivocada e uma ideia mundana que foi implantada na sua mente. A ideia de quanto mais vagabundo você for, melhor. Para que você entenda essa ideia e como ela é uma ideia real nos nossos dias, eu peguei aqui uma poesia, quase, enfim, a riqueza da literatura brasileira. A poesia diz assim: o pai dela diz que eu sou ruim, não presto e não tenho din, sou vagabundo até o fim. Enfim, elas gostam assim. Você está conseguindo ver a profundidade dessa poesia, mano? Você está conseguindo ver as verdades intrínsecas nessa poesia? Enfim, aí você vai crescendo, se desenvolvendo dentro dessa mentalidade. E a realidade hoje é essa. Quem é que está solteira? Levanta a mão. Quem é que está solteiro e está difícil achar um homem decente para casar? Levanta a mão.
Já caguetou o cara do lado, já. O amigo já olhou, tipo... De fato, existe uma crise maior do que a crise financeira, uma crise de homem nos nossos dias. E de alguma forma eu quero aguçar a tua masculinidade, a tua hombridade, para que você saia daqui um pouco mais com vontade de ser homem de verdade, menos moleque, menos afeminado, porque hoje em dia muito cara aí parece miga, né? Não é cara, é miga, e enfim, miga, tipo assim, desabafa e tal, mas a gente não casa com miga, né? Na hora que a gente está, enfim, passando por um aperto, a mulher quer um homem, que é alguém que te proteja ela, que segure ela. E eu quero ler uma passagem da Bíblia e falar sobre um homem extremamente problemático e que teve um casamento problemático. E dá para vocês algumas instruções a partir da história desse homem. A história dele está lá em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 29. Abra tua Bíblia lá. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Primeira Reis 16, 29. Está aberto? Presta atenção. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, guarda o nome desse cabra, Acabe, até combina, cabra, Acabe, Acabe, filho de Onri, olha, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova. Preste atenção nessa observação. Mais do que qualquer outro antes dele. Ele era pior dos piores. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Ele era um pior dos piores dos piores. Esse cara aqui era um problema ambulante, um problema com pernas. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel. Isso aí você já ouviu falar dela, não ouviu? Engraçado que muita gente ouviu falar de Jezabel, mas não sabe a história dela certa. Aí está um convite, leia a história de Jezabel. Ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Quando nós vemos essa história, nós percebemos uma coisa primeira. Sabe qual é a coisa primeira que a gente percebe? Um problema atrai outro. Quanto mais problemático você for, mais mulher problemática você vai atrair. Quanto mais problemática você for, mais homem problemático você vai atrair. E hoje, como homem problemático e mulher problemática tem de monte, então normalmente os mais cobiçados são os que mais tem gente problemática atrás. E mais ameaçado você está. Acabe era alguém terrível, perverso de coração. Alguém que foi considerado o pior rei de Israel. O cara mais perverso, mais pecador. O cara mais safado que teve Israel foi Acabe. E Acabe atraiu Jezabel. Os dois se casaram, fizeram uma união. Porque problema atrai problema. E isso me responde uma coisa. Muitos caras que eu conheci na minha vida dizem o quê? Bom, solução para a minha vida é uma mina. Quando eu tiver uma mina, eu acerto. Quem já ouviu isso? Isso é mentira! Quando você tiver uma mina, você vai desgraçar mais ainda a vida dela. Porque se você não acertar a sua vida antes do teu relacionamento vai ser problemático ao cubo, problemático ao quadrado. É o teu problema potencializando com uma outra mina problemática que vai casar um casamento problematiquíssimo.
se é que existe essa palavra, usando neologismo aqui, e vai danar a sua vida. Acabe atraiu Jezabel. Esses dias a Lara, minha esposa, chegou para mim e falou: amor, sabe fulana de tal? Eu falei: sei. Então, lembra que ela estava solteira, né? Eu falei: lembro, estava solteira. Uhum. Então agora ela está namorando. Olhei para ela e falei: contra quem? Ela falou: não, é um cara muito legal. Eu falei: amor, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu amo ela demais e oro para que Deus redima, sare ela, conserte a vida dela. Mas vamos ser bem honestos, um cara legal não namoraria ela. A Lara olhou para mim e falou: ai, amor. Porque assim, existem caras e caras. Tem um cara que é problemático, mas tem potencial. Sabe, quebrantado, é contrito, é humilde, reconhece o erro, é bonzinho, sabe? Tipo assim, o tempo vai curar. O tempo vai dar bom. Né? Tem coisa que a gente não colhe agora, a gente colhe a longo tempo. Tem muita gente que casou aqui na fé, na esperança do que há de vir, né? Vou ser feliz daqui 20 anos, estou projetando a minha felicidade. É um investimento, né? Faz parte. Agora tem cara que não dá. Tem cara que não dá. Assim como tem menina que não dá. Não é simplesmente tipo, tem potencial. Não tem potencial. Tem potencial para te levar para o inferno abraçado com ela. E a gente precisa perceber isso, principalmente você solteiro e solteira. Sabe, não se iludir, não se encantar com essa fantasia do cara que é aventureiro, que curte a vida desenfreada, que vai, volta, viaja, isso, aquilo, outro. Não se iluda. Não se encante. Caia na real. Quando você estiver casado, você vai querer ter um marido trabalhador, responsável, que educa seus filhos, que te dá carinho, que te dá atenção. E não um cara aventureiro. Vamos orar? Acho que é bom, né? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai, nessa noite. Espírito Santo de Deus, quero pedir duas coisas especiais a Ti. Primeiro, livre as mulheres aqui solteiras de fazerem a burrada, de casarem com caras que vão destruir a vida delas. Segundo, Espírito Santo de Deus, eu creio que se estamos aqui reunidos nessa noite, é porque de alguma maneira, os homens que estão aqui querem alguma coisa diferente na vida. E eu peço a Ti que algo novo o Senhor faça na vida deles. Produza virtudes novas. Eu sei que existem muitos aqui que não são problemáticos simplesmente porque quiseram ser problemáticos, mas porque tiveram uma família desestruturada, porque viveram numa sociedade desestruturada. Eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor rompa com todas essas amarras que os aprisionam, liberta-os, ó Pai, e torna os homens virtuosos, homens de fato, dignos de terem uma mulher do seu lado e de serem e fazerem um ao outro felizes. Abençoa-nos, ó Pai, nesses dois sentidos. E que possamos ouvir a Tua voz e possamos ter revelação da Tua palavra. Nós oramos dessa forma no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler um outro texto de 1 Reis, no capítulo 16, versículo 25. 1 Reis 16, 25. Quando o texto fala a respeito de Onri. Quem era Onri? Pai de Acabe. Ok? Olha o que o texto diz. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova. O pai de Acabe fez o que o Senhor reprova. Pecou mais do que todos os que reinaram antes dele.
Qual que foi a descrição que a gente ouviu de Acabe? Acabe pecou mais do que todos. Qual a descrição que a gente ouve do pai de Acabe, Omri? Ele pecou mais do que todos. Então o filho ficou pior que o pai. Não é interessante isso? O pai pior do que o avô que o tataravô. E era uma destruição familiar. Cada filho que vinha pior. Vinha digitransformada. Vinha um bicho mais cabeludo. Cada filho que nascia era mais problemático do que o outro. E esse era Acabe. Acabe cresceu dentro de um lar problemático. De um pai pagão, ímpio, pecador. Talvez dentro do nosso contexto, Acabe é esse cara que nasce dentro de um lar onde o pai abusa do álcool, onde o pai é agressivo com a mãe, ofende a mãe, xinga a mãe, usa de força contra ela. Talvez Acabe dentro do nosso contexto é esse moleque que está crescendo dentro de um lar onde o pai está adulterando, o pai está com outras mulheres. E Acabe cresce dentro desse lar desestruturado e torna pior do que o pai dele. Qual a lição que eu quero tirar desse texto? Você não precisa ser como a tua família, muito menos pior do que ela. Através de Jesus, você pode mudar drasticamente o roteiro da família sua. Você pode mudar drasticamente o futuro dos seus descendentes. Você pode abençoar toda uma nova geração se você romper com a tua família. Acabe não teve coragem de fazer isso. Omri, o pai dele, servia a Baal. Adorava deuses pagãos, sendo ele rei de Israel. Nação estabelecida por Yahvé. Mas ainda assim, Omri servia a Baal, servia aos Balaíns. E Acabe foi nessa dança. Acabe se tornou produto da família dele, produto do contexto dele. Você não precisa ser produto do seu contexto. Não é porque seu pai maltratava você e seus irmãos que você precisa maltratar seus filhos. Não é porque seu pai vivia endividado, vivia com um cobrador batendo na porta, que você precisa viver uma vida desestruturada financeiramente. Você pode mudar a história sua. Isso está ao seu alcance. Você não é vítima da sua genética, você não é vítima da sua psique, você não é vítima do meio social em que você vive. Você é protagonista da sua história em Jesus. Você pode mudar ela completamente. Acerca de testemunho, eu já fiz diversos casamentos, eu não vou expor, mas casamentos em que eu olhei para os casais se casando e olhei para eles e percebi que o que estava acontecendo ali de fato era um milagre. Porque a família de ambos não dava a eles nenhuma esperança de que poderiam ter uma família estruturada, de que poderiam viver um lar feliz, viver em amor e tudo mais. Mas eles decidiram romper com toda essa lástima familiar que estava aprisionando eles. E você, cara, precisa fazer isso. Sabe, muitos de vocês não percebem, mas estão repetindo a história dos seus pais. Estão repetindo a mesma história. A mesma coisa. A única diferença é que você vai ser pior que ele. Acorda. Sabe, os mesmos comportamentos. Teu pai tinha problema com álcool, hoje você diz que bebe socialmente. Teu pai começou bebendo socialmente, ou você acha que ele começou enchendo o caneco? O mesmo comportamento. Teu pai vivia aprisionado na pornografia, no adultério, e você aí, cara, aprisionado na pornografia, aprisionado na masturbação. Você está repetindo a mesma história. Você vai fazer teus filhos sofrerem como você sofreu. Você vai fazer a tua esposa ou esposas, né, sofrerem como a tua mãe sofreu.
você não precisa ser vítima do seu meio. E se tratando de meio, ele extrapola o meio familiar. Sabe, nós vivemos um tempo da sociedade onde ela era extremamente machista. Nós não vivemos isso. Você, mulher, não viveu machismo. A tua avó viveu machismo. De o cara, enfim, usar de voz e pegar pelos braços, aquela coisa louca. Claro que isoladamente, alguns aqui passaram por agressões. E se montava homens machistas, homens machistas, homens machistas. Hoje o maior problema dos homens não está nesse extremo, o machismo. Está no outro extremo, o afeminado. Como tem homem afeminado? E a Bíblia considera o ser afeminado pecado. É deturpar a tua identidade de gênero. Quem você é, homem. E você se comporta muitas vezes de maneira afeminada. Sabe, vai para os cantos chorar. Aí liga para as amigas. Vamos fazer um brigadeiro hoje? Que é isso? Você não precisa ser vítima do meio em que você vive. Você não precisa ser vítima, seja machista ou afeminado, seja o que for, você não precisa ser vítima. Você pode ser homem de verdade e construir uma história com a tua esposa diferente daquela que a maioria da sociedade tem vivido e daquela que talvez os seus familiares viveram. Quando nós olhamos para a sociedade, nós percebemos que cada vez mais o divórcio cresce, cada vez mais a agressão doméstica cresce, não sei se é por causa da denúncia ou algo do tipo, mas cada vez mais cresce. E você vai ser vítima do meio social, do meio familiar que você cresceu? Ou vai decidir romper. Vai decidir romper com todo esse histórico depreciativo que a sua família tinha. Sabe, cara, eu lembro que quando eu era pequeno, algo que era muito comum, ainda mais na geração que veio antes de mim, do meu pai. O pai era o herói. É ou não é? O meu pai era meu herói. Aí meu pai já era um dos poucos heróis daqueles dias. Hoje existe uma geração de crianças crescendo que não tem nenhuma referência. Herói é o Lula Molusco, é o Pikachu. Os mais hominhos é o Batman. Não tem referência de homem dentro de casa. Sabe, não tem referência daquele cara que bate no peito e fala: ei, eu estou aqui, eu vou cuidar dessa casa. Caramba. Está entendendo? Não tem referência desse homem que se posiciona. Você não precisa ser vítima da sua história. Acabe é exemplo de alguém que se vitimizou e repetiu uma história tão pior quanto a do seu pai. Olhando para essa história, você quer ter uma família diferente da família em que você foi criado? Você quer ter uma história diferente da história que seu pai e sua mãe escreveram, que seu avô, sua avó escreveram? Cara, isso aí está a teu acesso. Rompa com esses comportamentos imorais. Rompa com esse ciclo de depravação familiar. Rompa com esses costumes sujos da tua casa. Segundo ponto que eu quero falar sobre a vida de Acabe está em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 17. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Quando viu Elias, o profeta do fogo, aquela coisa toda. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Elias vai peitar. Acabe vai peitar Elias e dizer o quê? Você é o perturbador de Israel, você que está causando problema na nossa cidade. Sabe por quê, cara? Aquele contexto, se você ler ali no capítulo, você vai perceber que Israel estava passando por um tempo de fome, um tempo que não chovia.
E aí Acabe, rei, olha para Elias, profeta, que só fala, não governa, não faz nada, só fala. E diz o quê? Você é o problema de Israel. Elias era profeta. Olha o que ele falou para Acabe. Não tenho perturbado Israel, mas você, sua família e seu pai é que tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Elias aponta na cara de Acabe, bota o dedo na cara dele e diz: você é o problema. Acorda. Você é o problema, não sou eu não. Não vem me culpar não. Você é o governador. Você que não governou bem o país. Você é o problema. E quando eu olho para isso, eu percebo como nós vivemos uma geração irresponsável, que não assume as suas responsabilidades. A gente cresceu assim, não é? Quando a gente era criança, tinha um irmãozinho, aprontava alguma coisa, quem se culpava? Teu irmão. O Zion e o Joshua, meus dois filhos, fazem isso. O Zion faz sempre isso. O filho mais novo é o diabo. Sabe, ele vê, ele faz alguma coisa errada, ele olha para mim e fala: foi o Joshua. Eu olho para ele: seu gordinho safado, acho que engana quem? Sabe, Acabe era esse cara irresponsável que não assumia suas responsabilidades. E quantos caras, e talvez você seja um deles, tem tido exatamente essa conduta? Perdi o emprego. Meu patrão. Pô, velho, você chegava atrasado todo dia. Como é teu patrão? Acabou o namoro. A mina não presta. Caraca, velho, você tratava ela como uma cachorra. Como assim a culpa é dela? Não consigo achar emprego. Você acorda 2h da tarde, como você vai achar emprego? Só se for nos sonhos, que nem Pedro. De noite sonhando, RH Brasil, né? Vai a tal rua que você vai achar emprego. Você está entendendo? Uma geração irresponsável, que não assume as suas responsabilidades, que não arca com aquilo que se comprometeu. Esses tempos atrás, eu estava lidando com um garoto que estava devendo uma situação lá. Eu cheguei para ele, que estava devendo, ok? Devedor. Cheguei para ele e falei: cara, quando que você vai poder acertar a situação? Ele olhou para mim e falou: para de me cobrar. Quando eu quiser, eu acerto. Falei: se eu não fosse pastor, velho. Se eu não fosse pastor na tua casa. Sabe, geração irresponsável. Como assim você está devendo e acha que está na razão? Você se comprometeu em fazer algo, não fez e culpa o outro por aquilo que você não fez. Geração filho de Adão mesmo, né? Para não dizer filho do diabo. Adão, por que você comeu isso? Foi a mulher que tu me deste. Ali Deus devia ter olhado para Adão e falado: seu moleque, pede para sair, dá um tapão na cara dele. Cara, que molecagem, arque com suas responsabilidades, não transfira suas frustrações. No meio da igreja a gente trata de liderança, e como isso acontece? Sabe, o cara foi um mau líder, foi irresponsável, negligente, e no final é culpa do supervisor, culpa do coordenador, é culpa de não sei quem, é culpa da lua, que deu a lua cheia ontem, a mega lua, e eu olhei para ela, não curti, é culpa dela. Homem de verdade, assume o que se comprometeu. E se for preciso, morre por aquilo que se comprometeu. Moleque foge. Moleque vive apontando o dedo para os outros. E não arca com suas responsabilidades. Sabe, nós precisamos
de uma sociedade onde tenha homens que arquem com suas responsabilidades. Sabe, chega de pessoas como, por exemplo, o nosso anterior presidente Lula, não é? Ah, o triplex não é meu. Como não é teu? Como não é teu? Ah, a fazenda não é minha. Como não é tua? Tem um pedalinho lá com o nome do teu neto. Você acha que alguém é tão otário assim para colocar o nome do teu neto no pedalinho dele? Ah, não, uma homenagem ao neto do Lula. Que coisa louca, não é? Não é nem o Lula. Sabe, nós precisamos de uma geração que assuma. E infelizmente a nossa sociedade brasileira não ensina isso. Não ensina o homem a ser homem. Um tempo atrás eu estava vendo uma reportagem de um político chinês que foi descoberto que ele estava fazendo corrupção. Sabe o que ele fez? Se matou. Por vergonha. Os nossos políticos são descobertos, corruptos, eles escrevem livro. Fazem filme. Sabe? Ganham dinheiro em cima da corrupção que foi descoberta. Que coisa louca. Nós precisamos de homem diferente. Você precisa ser um homem diferente, cara. Não faça conta que você não pode pagar. Se você não sabe cuidar do teu cartão de crédito, não tenha cartão de crédito. Não se iluda, cartão de crédito não é dinheiro, é dívida. Crédito na praça é dívida que você assume, não é dinheiro que você ganha. Ah, meu limite é de 2.000. O banco decidiu me dar. Como os banqueiros são tão agradáveis hoje em dia, tão queridos. Liberar limite, 3.000 para um gurizão que ganha 2.000 reais de salário. Sabe o que o banco te quer? É te ferrar. Boa. Não assuma responsabilidades que você não vai cumprir. E assumindo responsabilidades, assuma a sua falta, a sua culpa. Você errou, não tem nada de vergonhoso reconhecer o erro, mas tem tudo de vergonhoso apontar para os outros, quando na verdade você deveria estar apontando para você mesmo. Terceiro ponto, na vida de Acabe. 1 Reis, capítulo 21, versículo 4. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. O que Acabe fez? Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. O homem casado, velho, o rei, homem barbado, fazendo joguinho de emoção dentro de casa. Geza, hoje eu não vou comer, estou de mal. Vou ficar olhando para a parede. Me esquece. Para com isso, velho. Sabe, Acabe ilustra muito essa geração fraca. Homens fracos. Homens que a gente tem que duvidar se é homem mesmo, porque não vai. Choramingando, sabe? Indo para um lado, para o outro, chorando com a vida. Ah, porque não quis dar a vinha para mim? Outra coisa, ele era rei. Sabe, ele estava reclamando de uma vinha, ele tinha todas as vinhas do reino. Não valorizava o que tinha. Não valorizava o que ele havia conquistado. Você, homem, escuta o que eu estou te falando. Você precisa dar valor para aquilo que você tem. Sabe a esposa que você está do teu lado aí? Mano, ela decidiu arriscar a vida dela casando com você. Sabe o que significa? Significa que todo dia você tem que olhar para ela e falar: obrigado. Obrigado porque eu não faria isso. Obrigado porque eu não assumiria esse risco. Dê valor para aquilo que você tem, dê valor para sua esposa, dê valor para sua casa. Pare de cobiçar aquilo que não é seu. Pare de ser olho gordo. Olho gordo não prospera ninguém, o que prospera é trabalho. O que prospera é gratidão, é valorizar o que se tem, valorizar o que se conquistou. Ah, meu amigo do GP comprou um carro.
Playboy, né? Comprou um carro. Vai dizer que você não queria estar naquele carro. Vai dizer que aquele carro você não queria que tivesse teu nome no documento. Para de invejar, cara. Valorize o que você tem. Seja homem de verdade. Lute pela tua vida. Sabe, a maioria de nós aqui somos novos. Podemos construir uma história diferente. Sabe, vocês não precisam ser vítimas da existência. Vocês não precisam ser como Acabe. Repetir a história talvez de seus pais, seja lá quem for. Seja homem. Seja homem. Homem com H maiúsculo. Homem de verdade. Sabe, aquele homem que a tua mulher chega em casa e diz: eu tenho um macho alfa dentro de casa. Homem que se preze. Homem que se respeite. Amém. Quem é que está solteira? Para você que está solteira, eu quero dar um conselho para você que está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 12. Olha o que Provérbios diz, Salomão diz: melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhos do que encontrar um tolo. Para você que está solteira, não se iluda. Nem tudo que aparece vem de Deus. Aí eu estava orando por um namorado de pão. Aí sabe o que aconteceu? Eu estava louvando, no meio do louvor. Abri o olho. A luz estava direcionada nele. Eu falei: é de Deus. Só pode ser de Deus. Não foi o diabo que fez isso. O diabo que dá atenção para aquilo que não tem que dar atenção. É melhor encontrar uma ursa furiosa do que se casar, do que namorar um tolo. Um tolo, um vagabundo, pode destruir a tua história. Não se encante. Não, ele é discipulador. Até Lúcifer era. Não se encante com isso, não se iluda com isso. Vai ver a ficha criminal do rapaz. Vai estudar a vida dele, vai descobrir com quem que você vai se relacionar. Eu não sei se você concorda comigo, mas como as pessoas namoram fácil hoje, não é? Tipo, se entregam, não sabe nem se o cara é um serial killer. Vai saber se o cara é um foragido da justiça mexicana, que fazia tráfico de crianças para os Estados Unidos. Pode ser, por que não? Você vai botar esse cara para deitar na tua cama. Melhor é encontrar uma ursa furiosa do que um tolo na sua insensatez. Por fim, quem aqui é homem solteiro? Levanta a mão. Isso aí. Para você, homem solteiro, Provérbios 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois, repete comigo, depois, constitua a família. Seja homem primeiro. Seja homem primeiro. Sabe? Zero GTA. Caça todos os Pokémon que você quiser. Mas depois você chega, não olha no espelho e fala: agora eu vou mudar. Agora eu vou ser homem, vou trabalhar, agora eu vou pagar minhas contas, agora eu vou arcar com minhas responsabilidades, agora eu vou cuidar da minha família, vou ajudar na conta de luz, vou ajudar na conta de água, agora eu vou parar de sonegar meus impostos, vou parar de não pagar meu cartão de crédito, ficar pagando o mínimo e jogando para o ano 2030. Primeiro termine o seu trabalho a céu aberto, depois constitua a família. Sabe o que significa? Vou falar algumas frases bem rápido para você perceber. Primeira coisa. Pequenos problemas no namoro, grandes problemas no casamento. Segunda coisa. Se você não plantou quando você era solteiro, dificilmente você vai ter tempo para plantar quando estiver casado. Pouquíssimas pessoas, por exemplo, fazem faculdade depois que se casam. É claro, não tem tempo. Tem que pegar a mulher toda noite, essa coisa louca.
né? Tem um monte de coisa para fazer dentro de casa, cuidar dos filhos, cuidar das contas, enfim, não tem como. Quem aqui está solteiro de novo? Levanta a mão. Mano, no mínimo você tem que fazer espanhol, inglês, mandarim, braille. Você tem que fazer escambau, você tem que fazer a tua cama. Para que quando você estiver casado, você possa descansar e curtir a vida. Aproveitar ela. Então, para você solteiro, cara, seja homem de verdade agora. Acabe seu trabalho a céu aberto. Depois pense em casamento. Não vai desgraçar a vida de uma pobre coitada iludida com a vida. Essa foi pesado, né? Amém. Amém. Se você tem um homem do teu lado aí, tem? Amém? Olha para ele e diga: não seja como Acabe, para não acabar como ele acabe.